Ansiedade ou sobrecarga? Vamos descobrir como é que o excesso de estímulo afeta o nosso cérebro? Meu nome é Sati. Eu sou Hannah. E sejam bem-vindos ao canal Calma aí. Sua dose de psicologia diária. Em algum momento você já sentiu que sua mente estava extremamente sobrecarregada, com aquela sensação de que não consegue desligar por nada? Isso aparece às vezes antes de dormir, quando a gente está ali revisando o dia e aquela intensidade de pensamentos aparece. Ou quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente sente que não consegue se concentrar naquilo porque está sempre pensando em outra coisa. A gente vai conversar hoje sobre essa diferença do que é ansiedade e do que é sobrecarga, para entender como esses processos acontecem e principalmente para pensar em alternativas para isso. Exatamente. E pensar na diferenciação é entender que, obviamente, existirão similaridades, tá? Mas a gente até já falou sobre ansiedade aqui no canal e a gente vai deixar o vídeo anexado aqui embaixo. Mas quando a gente está falando de sobrecarga, gente, é como o nome já diz, é uma sobrecarga. A gente passou da carga natural. Se eu falasse assim, olha, a gente tem um circuito elétrico sobrecarregado, o que você falaria? Desliga, tira, né? A gente deixaria aquela coisa diminuir a quantidade de estimulação. Mas quando a gente está falando do nosso cérebro, é mais difícil a gente desligar ele, é mais difícil a gente desconectar ele. Então, a sobrecarga, nesse caso, é um nível de estímulo tão alto que é como se a gente estivesse sempre estimulando um sisteminha nosso chamado simpático, que é o sistema que tem a ver com o nosso estado de estresse, porque é um sistema que é de movimento, é de ação. Então, está sobrecarregado porque a gente sempre tem uma coisa para solucionar, um plano para refazer, uma decisão para ser tomada, e por isso essa sensação de não desconectar nunca, porque sempre tem algo a ser feito, sempre tem a iminência de um problema a ser resolvido. E por isso que às vezes a gente pode confundir isso sim com ansiedade. Mas ansiedade, como a gente já falou aqui, é um medo do futuro. Já a sobrecarga é literalmente muito excesso, uma conjunção de estimulação que a gente não está conseguindo mais saber lidar com ela. É como se a gente estivesse num quarto aqui cheio de tarefas, a gente nunca viu esse quarto, a gente não sabe por onde começar, a gente entra e fala, e aí? Por onde eu começo? Esse primeiro passo de você não saber o que fazer, porque tem muita coisa a ser feita. E claro que os dois estão super conectados, né? A ansiedade e a sobrecarga, elas vêm de maneira conjunta, muito porque a sobrecarga, ela também gera ansiedade, né? Essa sensação de estar sempre precisando fazer alguma coisa e ativa um pouco esse sistema de ameaça. Mas elas têm, né? Aparecem de forma diferente, é importante a gente entender isso, porque problemas diferentes requerem soluções diferentes, né? De maneira geral, a sobrecarga ela também vem acompanhada de um maior cansaço, né? Uma sensação de fadiga, de estafa, de estar no nosso limite algumas vezes também. Né? E essa lógica de estar sempre devendo algo, né? Então é como se fosse uma lista interminável de coisas para fazer. Então não importa quanto eu faço, a sensação é de que eu estou sempre devendo algo, sempre precisando fazer algo mais. E que a nossa mente simplesmente não desliga. Que a gente está sempre agitado, sempre naquele lugar, que pode gerar também outras consequências, né? Como a irritabilidade, porque o nosso nível de tolerância baixa bastante. E isso faz com que esses processos, eles acabem ficando interligados, né? Como eu já falei, entender um pouco o que é importante para a gente entender o que a gente precisa, né? Na ansiedade, principalmente essa ansiedade patológica, né? Mais intensa, que a gente não consegue lidar, a gente vai ter que pensar em estratégias aí muito mais de reestruturação, de pensamento, de avaliação de catástrofe. Mas a sobrecarga, ela requer alguns caminhos diferentes, algumas estratégias diferentes para a gente tentar manejar isso. E quando a gente fala do manejo, né, é como a gente já conversou. Algumas técnicas vão funcionar lá para a ansiedade e outras vão ser necessárias que a gente trabalhe para a gente manejar a sobrecarga. Porque como a gente falou um exemplo aqui, não é simplesmente perceber que estou sobrecarregada, vou parar de me sobrecarregar. Se fosse tão simples assim, todos nós pararíamos. Então existem várias coisas por trás da sobrecarga, né? Seja a nossa noção de autoeficiência, seja questões de autoestima, questões, né, de saúde mental de forma geral, que podem fazer a gente não conseguir ou perceber que está sobrecarregado, ou o que fazer já que eu percebi que eu estou sobrecarregado. Sim. Porque parar não é uma opção sempre. Né? Como o exemplo que a Hannah deu no começo do vídeo, às vezes você está deitado, você está indo dormir e você não está conseguindo desconectar. Porque mesmo sendo a hora de relaxar, você não consegue fazer isso, porque seu cérebro já se acostumou a estar naquele processo ali da sobrecarga. E por isso que os treinos e as técnicas que a gente vai falar aqui são
progressivos, né? Sim. Como quase tudo que a gente fala aqui, você não vai no mesmo dia, na primeira vez que você tentar sentir o alívio. Ao exemplo da higiene mental. O que seria uma higiene mental? Seriam pausas ao longo do seu dia. Então vamos lá, você está no ápice do estresse, cheio de coisa para fazer. Se eu falo para você, para, e você para, você não vai relaxar. Então você tem que começar a treinar essas pausas, essa higiene, para você começar a sentir o efeito. Então eu vou parar forçadamente, de forma ativa, né? Eu posso pensar em várias estratégias de como fazer isso, mas colocar necessariamente pausas como uma regra do meu dia, para com o passar do tempo eu começar a ver, por exemplo, o ganho, que seria na hora que eu pauso, meu cérebro já entende que aquilo ali é um recreio, um intervalo, então ele vai lá e dá uma diminuída, dá uma desacelerada. Mas isso faz parte de uma progressão, de um treino contínuo. E aí a gente pode pensar em várias técnicas, como por exemplo as que estão ligadas ao mindfulness, né? Que é do aqui e o agora, da gente se concentrar no momento presente. Então, beleza, parei. O que é que eu faço quando eu parei? Diminuir a estimulação, gente, é diminuir a estimulação. Não adianta eu parar de trabalhar e ir rolar o feed. Isso não é uma pausa. Então, tá bom, pausei. O que é que eu faço? Você pode buscar meios de se concentrar em você mesmo, né? Por exemplo, dar uma pausa, ver o que está passando na sua cabeça. Porque às vezes no pensamento, quando a gente está sobrecarregado, parece um livro aberto no vento, né? Vai passando. Vrrr, a gente não vê nada, mas a gente sabe que tudo ali tem alguma importância. Então é parar e tentar. O que eu estou pensando? O que é que mais está passando aqui na minha cabeça? Ou ter alguma atividade como parar para tomar um café concentrado naquele café, prestando atenção naquele café. Então são pequenos passos para a gente conseguir achar mais qualidade de vida. Assim como ter mais registros e trazer isso mais pro real, né? Às vezes, quando a gente fala dessa sensação de estar sempre devendo algo com a mente ativada, às vezes a gente vai precisar, de fato, parar, escrever, organizar, colocar aquela lista de pendências ali, que é uma forma da gente tentar avisar para nossa mente, olha, tá sob relativo controle, né? Eu sei o que eu preciso fazer, as coisas vão caminhar. Uma coisa que eu acho importante a gente lembrar é dessa necessidade que o Sati fala, né? Dessas pausas. É a gente fazer ajuste de rotina, né? É a gente ajustar e olhar para essa rotina como ela está desenhada. Eu gosto de trazer muito exemplo. Às vezes chegam pessoas na terapia que falam: nossa, eu preciso lidar com minha ansiedade. Estou muito ansioso, vim resolver minha ansiedade. Mas a gente olha para a rotina dessa pessoa, uma pessoa que trabalha 12, 14 horas por dia, que não consegue dormir bem, que não se alimenta bem. Então, a gente não tem como tirar a ansiedade em um contexto que a ansiedade está sendo protetiva. Ela está falando, olha, essa rotina não é sustentável, né? Exatamente. E é claro que a gente não quer trazer uma solução individual para um problema que é social e coletivo. Mas pensar nessas estratégias é importante porque a gente precisa, sim, pensar em estratégias de autoproteção. Isso é se proteger, né? É entender dentro desse contexto o que é possível fazer para amenizar esses danos, para reduzir esses custos, até que mudanças maiores possam ser feitas em algum momento, mas de entender como é que eu vou preservar o máximo possível a minha saúde mental. E aí pensar nisso é pensar justamente nesses ajustes, né? E começar aos poucos, como o Sati falou. Então, eu sei que às vezes a gente tem muitas demandas, tem pessoas que dependem da gente, mas de maneira geral, desativar as notificações do celular por 15 minutos é possível. Completamente possível. Então, fazer isso, ter alguns momentos sem novos estímulos é muito importante. Na sociedade atual, a gente tem estímulos o tempo todo, a gente tem o mundo nas nossas mãos, então, às vezes, reduzir esses estímulos vai ser uma forma também de reduzir essa sobrecarga. Com certeza, e entender que a gente tem que parar com esse processo de romantização da sobrecarga, né? É meio como se eu estivesse super ocupada, é maravilhoso, só vira um problema se eu tiver uma crise de ansiedade. Não, gente, sobrecarga não é positiva em nenhuma área. Ela pode ser, às vezes, necessária por uma questão pontual, né? Uma situação temporária. Mas essa romantização de que, nossa, eu trabalhei até meia-noite, que profissional. Calma, gente. A sobrecarga, ela vai atrapalhar várias funções cognitivas, né? Várias questões até de relacionamento. Então, quando a gente fala de cuidar da sobrecarga para melhorar a sua saúde mental, melhorar a sua vida, em várias áreas. Não é somente na organização do nosso dia, mas é em tudo. Como a Hannah falou muito bem, se eu não consigo pausar, eu não vou conseguir nem aproveitar os momentos que eu tenho, por exemplo, com minha família, que eu tenho de distração, de estar ali conectada com as pessoas ao meu redor, ou de me aprofundar mais num projeto. Acaba sendo uma maneira muito complicada de você lidar com as coisas, porque no final você não vai conseguir aproveitar efetivamente quase nada. E por isso é tão importante a gente diferenciar ansiedade e sobrecarga.
apesar da similaridade de andarem alinhadas em alguns pontos, elas são diferentes. Porque às vezes não é ansiedade, às vezes é seu cérebro pedindo um descanso. A gente espera que tenha ficado mais claro para vocês, que você consiga fazer essa avaliação e manda para aquele amigo que você acha que também pode estar confundindo as coisas, né? As pausas elas são importantes, são necessárias, a ansiedade não vai embora sem um ajuste maior. Entender essas diferenças vai ser importante para a gente saber no que intervir. A gente espera que você tenha gostado e toda semana sai vídeo no canal. Acompanhe a gente por aqui.